Boa noite, pessoal. Esse é o primeiro vídeo do quadro da Dog, chamado Papos com Kami, um quadro onde entrevistamos criadores de conteúdo, animadores, desenvolvedores, jogos e entre outras partes. Essa primeira noite a gente tá aqui com o nosso primeiro entrevistado, que ele é artista, diretor de animação e é um cara que ele promete grandes obras pro futuro. Então digam olá para o Tony Dunker. E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo de boa aí? Primeiramente eu gostaria que você se apresentasse, falasse sobre você e sobre o seu trabalho. Bom, eu sou o Tony, fora da fandom sou o JP Mota. Eu tenho 24 para 25 anos, vou fazer 25 esse ano. Desde bem cedo eu já tenho vocação para querer ser diretor, querer ser artista e tudo mais. E eu sou artista digital desde 2016 e eu sou diretor desde mais ou menos 2021. E você, como é que surgiu mesmo? Tipo, qual foi o ponto de partida para você começar com esses projetos? Meu ponto de partida foi principalmente a minha própria criatividade, minha própria amor pelos desenhos, pelos personagens que eu criava, a vontade de fazer histórias iguais as que eu via as histórias e eu pensava, caramba, um dia eu quero criar histórias tão boas quanto essas aí, e um dia eu quero fazer filmes sobre essas histórias, e a imaginação toda fluía. No caso, surgiu a partir da vontade de criar mundos com as próprias habilidades, foi exatamente isso, né? Eu até entendo bem isso, que as obras que eu faço também, eu procuro me basear nisso também. Sobre esses projetos assim, você tem trabalhado atualmente no caso, mas em quais deles? O que eu tenho de publicado é principalmente o episódio piloto do Sétimo Reino e muitas coisas envolvendo o Sétimo Reino em si eu já realizei, mas assim, por enquanto eu ainda não consegui transformar ele em mais do que um projeto além do episódio piloto, que era originalmente para ser um piloto de uma animação. Só que como a animação não fluiu muito bem, eu tô tentando levar o Sétimo Reino como um projeto de história em quadrinhos. Mas se eu for falar do meu primeiro projeto mesmo, assim, que eu peguei pra fazer, eu tinha 11 anos, fui até o fim. E eu fiz meio que como se fosse um livrinho, assim, uma coisa assim, que era botando as ideias pra fora. Que era as Crônicas de Hard, uma coisa meio Crônicas de Nárnia, só que genérico, e tinha um vilão que queria dominar o mundo, vocês já sabem o que vai dar. E não por acaso eu quero reaproveitar essas ideias, não a de vilão ruim, mas as ideias boas que eu tinha para fazer alguma coisa interessante no futuro. E que tem a ver com quadrinhos, ou com séries animadas, ou principalmente com filmes. Seja animados ou seja live actions. É bem interessante essa ideia da gente criar algo e depois aos pouquinhos ir transformando aquilo em algo grandioso, entendeu? Como você falou, se por agora que questão da animação não é fácil, a animação é complicado. Então, tipo, se você tem algo que você quer fazer assim, que você quer publicar, você começa ou com um livro ou com uma HQ. E depois quando você vê que você tá pronto, que você tem recurso, que você tem tudo certinho, você pode ir transformar aquilo em algo grandioso que você sempre quis. E é muito satisfatório isso quando você tem um projeto assim, de muito tempos atrás, e você finalmente consegue tornar ele em prática. Bom, voltando no caso sobre o Sétimo Reino. O Sétimo Reino, ele é uma história que foi mudando muito ao longo dos tempos, e que se eu pego hoje como ficou o episódio piloto e como ficou o primeiro episódio que eu postei assim meio que como um shorts no YouTube, vocês vão ver uma diferença absurda em tudo. Eu tive o prazer de ter feito isso aqui como prêmio de uma lei, mas ao mesmo tempo eu poderia, assim, tem coisas que eu poderia ter feito melhor, e que eu acho que se eu fizesse hoje seria bem diferente do que eu fiz naquela época. Talvez de outra forma, talvez com a mesma duração, só que com outro intuito.
Sobre o que você estava falando, é interessante essa questão de que, tipo, quando a gente começa a fazer um projeto e depois a gente quer, olha assim, depois de um tempo e pensa, poxa, seria legal se eu tivesse feito ele de forma diferente. É interessante isso também porque a gente para perceber que a gente vai evoluindo e os pensamentos também. As vontades, os planejamentos de projeto, e a gente vai sempre aprendendo aos poucos. Olha, eu tenho outro projeto de HQ que ele ainda tá em desenvolvimento, na verdade tá bem no começo, que eu tô pegando uma ideia bem antiga que eu tinha, só que era uma ideia antiga que não tinha nem pé nem cabeça, assim, eu não sabia o que eu queria com ela, e agora eu sei perfeitamente o que eu quero e eu já tô montando ela. É uma ideia que eu meio que tô tentando fazer uma coisa meio Percy Jackson, só que de uma forma não Percy Jackson mesmo. É assim, uma coisa tipo um mundo que existem os deuses, porém existem os humanos, é um mundo atual e é o nosso mundo e ao mesmo tempo os deuses têm toda uma dinâmica lá e eu quis explorar uma coisa que o Percy Jackson não explorou. Daí eu misturo um pouco de Percy Jackson com Harry Potter e ao mesmo tempo eu quero explorar coisas que eles não exploraram e que eu acho que são muito interessantes da gente compreender. E o Sétimo Reino, que eu tava falando, antigamente ele também não tinha muito um norte do que exatamente eu queria. A ideia nasceu como uma espécie de Capitão Planeta. Ele era um Capitão Planeta um pouco mais... Era até meio genérico na época, mas eu tinha toda uma lore pra ele. E era pra ser uma coisa de meio ambiente, de não sei o quê. Então eu já tinha umas ideias meio pensadas, assim. E ele também derivou, só que a partir do Sétimo Reino, dessa minha ideia que eu tive, inclusive eu tive ela num sonho, então prestem atenção nos sonhos de vocês. Essa ideia que eu tive no Sétimo Reino, ia ter 7 heróis e tudo mais, eu fui pouco a pouco modelando o que eu queria, aí eu escolhi um título que eu gostei, Sétimo Reino. E na época que eu tava consolidando o negócio, eu tinha uma noção assim, eles são os heróis brasileiros que estão enfrentando diversos desafios pelo Brasil afora. Legal. Só que não tava ficando realmente bom, eu não conseguia enxergar na época, eu achava que tava já no modo excelente. Eu não tava com tanta expectativa nele até que veio a Lei Aldir Blanc, em 2020. E aí, a partir da Lei Aldir Blanc, eu pensei, cara, eu vou pegar esse meu projeto do Sétimo Reino e transformar num episódio piloto, já que o professor de artes está me ajudando com a Lei Aldir Blanc. Então, eu peguei o projeto, eu transformei no episódio piloto e, eu fiz, acho que umas 3 ou 4 versões do roteiro. Teve a primeira versão, que tinha 7 personagens, e dava uns 20 minutos, depois tinha outro que também era meio longo, mas também era cheio de coisas, e depois teve mais um, e eu tive que ainda cortar uma coisa ou outra desse mais um. E olha que do primeiro pro segundo eu já fiz uma decisão que ela ficou marcada, que foi a decisão justamente de serem de 7 para 5 personagens principais. Antes não tinha personagem principal fixo. Aí depois de um tempo eu falei, cara, eu vou ter que colocar um personagem principal fixo. Aí eu fui vendo que o pessoal mais gostou, que tinha mais carisma, e era o Hugo. E então eu falei, não, eu vou botar o Hugo de personagem principal. E aí eu botei, mas eu vi que não estava funcionando muita coisa ainda. E conforme eu fui tentando participar dos eventos de mercado, conforme eu fui tentando participar de vários pitchings, eu fui percebendo que o projeto não estava tão bom assim, a sinopse não estava boa o suficiente, estava muito confuso, não tinha um norte específico e que precisava amadurecer. E que no fim levou esses anos todos de 2020 para cá, eu vou falar de 2021 para cá, para chegar num ponto de amadurecimento que ele não tinha antes. Tanto que eu tomei algumas últimas decisões criativas ainda esse ano, de 2024, que foram decisões criativas que eu achei melhor serem tomadas para melhorar a narrativa da série e também para melhorar meio que a lore do universo, porque antes se passava no nosso mundo, assim. Era o Brasil, só que não era o mesmo Brasil, era um Brasil alternativo que tinha 7 reinos e tal. Tanto que Sétimo Reino foi o nome que eu dei, eu acho que eu falei isso. Eu dei antes de pensar no que seria o Sétimo Reino. Aí na época eu não sabia o que ia ser, daí eu falei, é a América Latina, depois.
é o Brasil. Era um reino muito antigo que era o Ratanabá do Brasil, sei lá. E depois eu fui pra um caminho de que o sétimo reino era algo que eles viviam, daí correto, assim. Esse aí foi o que eu mais gostei. Porém, não estava funcionando colocar no Brasil, então eu pensei, cara, vai dar muito trabalho fazer o Brasil nos ipsis literis nessa série. Então, pode ser uma alusão ao Brasil, mas eu posso fazer uma coisa meio Final Fantasy VII, que é tipo, pegar o nosso mundo, pegar nossa natureza, tudo que a gente tem, e fazer um novo mundo a partir do nosso mundo. E esse novo mundo é o planeta Terra, só que com porções geográficas diferentes e países diferentes. Então, eu agora tenho na missão de colocar nomes de países e tudo mais. Então, por enquanto, eu só tenho 3 nomes, que é o sétimo reino de Rubras. Daí, Rubras é o nome do país. O Grande Império do Norte, que é meio que uma alusão aos Estados Unidos, o Grande Império do Norte. E também tem Safari. Safari, ou eu acho que é Safari, é a África. É bem interessante quando você usa dessas possibilidades e de inspirações também, porque você já tem uma base no que você vai fazer, mas é apenas só uma base mesmo, porque de resto você pode ir desenvolvendo, você pode ir criando o universo e, como você disse, pegando coisas tanto da realidade quanto da ficção e adaptar de um jeito que fique interessante. Exatamente. É como você falou, às vezes, quando as pessoas elas vão criar esses projetos, elas acabam pegando e fazendo algumas alterações, adicionando coisas, mesmo que não seja próximo da realidade, aquela ficção, ela se torna interessante. E você tinha dito também sobre a questão do universo. Eu acabei assistindo o trailer, felizmente não dá pra mostrar aqui porque o boot ele não grava, só grava somente o áudio, não o vídeo, mas eu acabei assistindo o trailer e eu gostei muito, entendeu? É interessante, e eu concordo com o que você disse, que muitas vezes as pessoas elas querem criar uma coisa e elas querem pensar já no universo gigantesco, sendo que o que torna ele interessante é a riqueza que existe dentro dele, entendeu? Não importa se ele tem mais ou menos, importa ele ter a riqueza dentro dele que torna ele interessante para as pessoas olharem e falarem, isso aqui é diferente, isso aqui é interessante, isso aqui é algo que com certeza eu vou ler, eu vou ouvir ou que eu vou assistir. Então concordo muito com você. Sim, a gente aprendeu muito com isso, porque tipo, a gente é de uma geração que, sei lá, consumia muito Harry Potter. Aí, a gente que é criador, a gente pensou assim, cara, eu quero fazer tipo isso. É o nosso mundo, só que com magia. É o nosso mundo, só que com tal coisa. Tanto que no começo era um arquétipo bem Harry Potter o meu negócio, que era tipo, os humanos não sabem que magia existe, eles não sabem que os super-heróis lá existem, aí tudo é muito secreto, mas eles têm que salvar o mundo, então, essas coisas aí. Inclusive, eu falo pra vocês, a coisa mais interessante numa história não é a complexidade do universo. É o planeta Terra que tem uma raça diferente de animal, de alienígena, de furry, de não sei o quê. Que os humanos, eles podem voar, não sei o quê. Não importa que tem magia, que tem um sistema de magia que é assim, que tem deuses muito antigos, não sei o quê, não sei o que lá. Não importa se sua história tenha isso ou não tenha, não importa. O que importa no final é o quanto sua história consegue ser atrativa pelo decorrer dela e também pela própria mensagem, que não é uma mensagem tipo Capitão Planeta, é a mensagem que você encontra do começo ao fim da história. Pode ser, por exemplo, uma pessoa superando um luto e tudo mais, aí ela passa por isso no começo ao fim da história, a gente vê ela desenvolvendo isso e não uma coisa que vai ficar lá pelo fim da história, que vai ter o He-Man falando alguma coisa. Não, pra você construir uma história, você tem que se basear em coisas que acontecem no nosso mundo e que você observa e que você acha que podem dar boas histórias. Você tem que observar o mundo como ele é e tentar fazer um paralelo com o que ele é, com o que ele pode ser e criar aquilo que ele não é. Porque a história sempre vai ser mais interessante do que a vida real. Na vida real, a gente
gente, por exemplo, o próprio Velho Oeste na vida real, ele não era tão legal assim, não tinha tanto tiroteio dentro das cidades e tinha coisas inimagináveis que eles faziam com os indígenas. Mas não é nem de longe o filme do Clint Eastwood, esse é o nome dele. Tanto que a gente pode pensar o seguinte: existem trocentas histórias do Batman, mas algumas se destacam muito. Uma delas, por exemplo, é o Cavaleiro das Trevas, que é uma história bem realista. Eu não tô falando da HQ, eu tô falando do filme mesmo. É uma história bem realista, o filme... Assim, é meio forçado algumas coisas, mas você entende que aquele universo tenta ser o mais realista possível. E mesmo assim, ele consegue ser um filme que mais chama a atenção das pessoas do Batman. E chama mais atenção um filme como esse, ou o filme do The Batman, do que o filme do Batman vs Superman, que tem toda a lore lá por trás. Toda, assim, tem o Superman, tem o Batman, tem a Mulher Maravilha, tem a origem dos heróis, tem não sei o que, tem coisa por trás, assim. E mesmo assim, é mais interessante pra gente ver esse outro filme, esses outros dois que são mais pé no chão, porque a questão não é que ele é pé no chão, a questão é que a história é cativante. A história, ela tem coerência, ela parece algo que aconteceria na vida real. Não precisa ser alguma coisa que você exatamente viveu, mas pode ser alguma coisa que você já ouviu falar, que você acha que aconteceria, que você conhecendo as pessoas como são, você acha que aconteceria. Por exemplo, esse é um exemplo muito bom. Antigamente eu fazia sempre o vilão genérico que queria dominar o mundo. Mas se você para pra pensar na vida real, ninguém quer dominar o mundo. A pessoa pode até falar, eu quero dominar o mundo. Não quer. Você não quer administrar esse mundo. E, tipo, as pessoas não entendem que, tipo, quem domina o mundo domina ele de forma coletiva e não de forma individual. Mesmo que seja uma elite que domina. E mesmo assim, eu não tô falando de teoria de conspiração do Monark não, só pra ficar claro. Mas mesmo assim, o mundo é muito mais complexo do que, tipo, o vilão ser do mal só porque ele gosta de fazer maldade, o herói querer fazer o bem só porque ele tem um calor dentro dele que faz ele não cometer quase nenhum erro, ele querer ser mais que os outros. E eu tava percebendo, conforme foi amadurecendo, que isso aí é uma coisa muito bobinha, assim, uma coisa até infantil. E o problema disso é que o vilão sem estrutura, o herói sem estrutura, esse tipo de coisa, é um tipo de coisa que, quando a gente amadurece, ele meio que afasta a gente do próprio negócio que a gente se iludia quando a gente era mais novo, por razões que não eram exatamente o herói contra o vilão, e sim a estética do conteúdo. Um exemplo disso é o Harry Potter. Hoje em dia eu não tenho tanto apreço, assim, quase nenhum pelo Harry Potter, porque o que me chamava mais atenção era a estética e menos a parte da história em si. Tipo, era legal ver os dois duelando e tal, só que de história é bem mais genérico do que a gente para pra pensar, porque, tipo, o Harry tem poucos defeitos, ele tem seus defeitos, só que são bem poucos comparados às virtudes dele. O Voldemort é simplesmente um sociopata que consegue fazer as pessoas fazerem tudo que ele quer, mesmo todo mundo sabendo que ele é do mal e tal. Então, são coisas que eu observo hoje e falo, não, isso é surreal, isso não aconteceria. E mesmo as coisas mais surreais... Eu percebo também que quando eu vejo Harry Potter nos dias atuais, eu percebo que as pessoas gostam mais dele mais pela estética, como você disse, pelo universo. Só que a história em si... É por isso que o pessoal se interessa por essas coisas. A estética é muito bonita. Só que assim, essa questão da história, de fato eu posso concordar que isso aí, a história primeiro. Ela é aquela famosa história da
Jornada do herói, se você perceber, porque estranhamente dá tudo certo. Não que tem que dar tudo errado, mas também Harry Potter mostra pra gente que pro Harry as coisas são muito fáceis. Inclusive o pessoal faz até piada com isso, que o Dumbledore, ele é o cachorrinho do Harry Potter, porque qualquer coisa que o Harry Potter faz, não dá em nada. Porque o Dumbledore sempre tá lá pra dizer não. No caso, esse é o problema de muitas histórias que envolvem heróis e vilões, porque você percebe que quando eles colocam o herói e o vilão, eles botam lá o universo, como você falou, tem alguns filmes recentes de heróis, que você simplesmente não sente vontade de assistir, não sente apreço, porque ele basicamente não desenvolve o que é pra desenvolver. Ele acaba colocando coisas que são até sem sentido, tipo, esse vilão faz isso por conta daquilo. Só que você para pra analisar e você pensa, não, mas qual é o sentido? Tipo, qual é a explicação? Eles não se aprofundam, eles só deixam simplesmente jogado. E esse é o problema, entendeu? Esse é o problema. E a questão de que, hoje em dia, as pessoas, muitas empresas no caso, elas não conseguem adaptar um vilão e um herói que ele consiga chegar perto da realidade. Ele é sempre um herói ou um vilão caricato. É sempre aquilo que você olha e você pensa, não, isso não é real. É um ator, de fato, atuando. Não tenta transmitir a realidade. Muitas vezes isso não é nem culpa da pessoa que está atuando, dublando, e sim culpa simplesmente do roteiro que não foi bem trabalhado. Assim, que eu fico incomodado hoje em dia com o tamanho de... Como o que é mais surreal pra mim é esse tipo de coisa do que a proposta da estética. Porque uma coisa é você ter uma proposta de história surreal, mas você querer que a história seja surreal. Outra coisa é você não ter essa proposta, mas a história em si, ela ser surreal porque você não fez ela bem, você não escreveu ela bem. E é uma coisa que eu observo no meu eu do passado e que eu observo nisso de hoje, assim. O conteúdo que a gente tem hoje, ele é bem maniqueísta, ele é bem forçadamente querendo explicitar, tipo, o herói quer salvar o mundo. Cara, o mundo de um vilão que quer dominar o mundo. E daí eu penso, cara, os vilões meio que já dominam o mundo. O herói, ele não tem que ser o cara da virtude. O herói tem que ser o cara que, sei lá, tome o mundo de assalto pros heróis, ao invés de... e dispute com o vilão esse mundo, porque no fim existe essa disputa entre pessoas com ideias diferentes e que se enxergam como vilões e heróis das próprias histórias. Da indústria cultural também é culpa. Pra gente ter esse tanto de filmes de heróis que eles têm a mesma proposta de tipo, o herói... Você pega um filme do Besouro Azul e pega... Eu vou falar até um filme que é legal da Marvel, Guardiões da Galáxia. Se você destrincha eles não têm tanta diferença quanto tem um filme do Besouro Azul, do Guardiões da Galáxia e do Guerra Infinita. O Guerra Infinita eu achei o filme mais... Eu não tô falando do Ultimato, tô falando Guerra Infinita mesmo. O filme mais... que tem a maior reviravolta da Marvel. Porque a Marvel nunca tinha feito isso das coisas não darem certo no final e tudo dar errado. E essa é uma coisa que não é para ser feita sempre, mas a gente precisava ver mais vezes a inovação, tipo, as coisas não dando certo, ou as coisas dando certo, porém com um preço muito alto. A gente vê isso muito nos jogos, para falar a verdade. Não à toa a gente tem o jogo lá das duas meninas lá de cabelo azul, que eu esqueci o nome. Life is Strange. E também Undertale, Tales e tal. A gente vê que nos jogos eles conseguem trazer uma inovação que o cinema não é que o cinema não traz, só que a indústria cultural não traz a tempo. E eu falo a indústria cultural grande, porque se a gente pega um jogo de um estúdio muito grande, com muito financiamento, ele provavelmente vai seguir o arquétipo parecido, uma história bem parecida, mastigadinha, que a gente já conhece. Então por isso que filme de herói já não me chama mais tanta atenção, e já faz tempo que eu não vejo filme de herói no cinema, justamente porque tudo é muito mastigado, tudo é muito... Pra ter uma ideia, eu fui ver o filme do Flash porque eu achei, pelas críticas, que o filme do Flash era bom. As críticas
Cara, eu não sei o que deu nas críticas que eles por muito menos, eles xingaram o Batman vs Superman, porque aquele filme do Flash é um horror. Mesmo assim, o mesmo filme do Flash sendo um horror, as críticas tentaram aliviar a barra e o filme, ele no fim foi no nível, assim, tipo, só faltava ter uma risada do Chaves pra cenas de humor, assim, porque era muito bobinho, era muito... Eu não sei dizer, assim, fora que o roteiro é horrível. E os caras não percebem que eles criaram a própria armadilha. Então, não à toa o filme do Flash foi um fracasso. Porque ninguém aguenta mais esse arquétipo, o herói salvando o mundo, aí tudo fica bem no final e tudo mais. A gente meio que cansou disso. Sobre essa questão, o chato também, muitas vezes é o público. Porque, se você parar pra pensar, às vezes o final ele é genial, e as pessoas elas não percebem isso e acabam não gostando. Vou pegar um exemplo de um jogo aqui, The Last of Us Parte 2. Por que ele não é o jogo favorito das pessoas? Por causa do começo e do final. Porque as pessoas querem que ele termine bem. Porém, The Last of Us nos mostra que os personagens estão naquele mundo, aquele mundo não é seguro, a cada dia eles têm que lutar pela própria vida, e tudo o que aconteceu no The Last of Us Parte 2 foi para passar uma mensagem de que, tipo, aconteceu a vingança. Já não sou muito tempo o jogo, posso falar sobre isso então, sobre a Abby. Ela se vingou, acabou fazendo aquilo com o Joel, porém ela percebeu que ela perdeu muita coisa ao longo do processo, entendeu? E aconteceu o mesmo com a Ellie, tanto que a gente percebe que ambas têm a sua redenção, ambas desistem, porém uma perde mais do que a outra. E é isso que as pessoas acabaram não gostando, porque elas se decepcionaram, porque elas queriam que a Ellie tivesse terminado. Só que assim, isso só iria mostrar que o personagem ele não teve evolução, entendeu? Iria passar uma mensagem totalmente errada, e o diretor, o Neil Druckmann, ele não queria passar. Então por isso muitas pessoas não gostaram do final, mas na verdade o final ele é verdadeiro. Ele foi um final verdadeiro. Então é essa questão que eu quero abordar. Muitas vezes o filme assim, ele é genial, ele termina de um jeito que ele é muito bom. Isso acontece desde muito tempo atrás, onde tem muitos filmes que hoje em dia eles são considerados cult, mas na época em que saíram não foram bem vistos, porque as pessoas elas tinham uma mente que elas não conseguiam compreender que nem sempre as coisas podem dar certo. Que também, poxa, a gente já tá em 2024, já chega dessa questão de o mal acaba, o bem vence sempre, mas nem sempre é assim. E o mal nunca acaba. Esse é um problema que a gente vai ter que lidar para sempre, basicamente. A gente pode mudar as coisas, mas os problemas, eles nunca vão desaparecer por completo. Assim. A gente não pode ser idealista no nível de pensar que as coisas vão ficar absolutamente bem. Ou também também tem outro gênero que é tipo, as coisas ficam absolutamente tudo dá errado, que é, no caso, filme de zumbi, filme apocalíptico. Então, tem esses extremos, assim. Só que sempre no filme apocalíptico, quase sempre, o protagonista, ele consegue sobreviver todo o filme. Mas é interessante que a gente tem exemplos no próprio cinema e também nas séries e tal, de coisas que vão além desse gênero, de herói contra vilão, que no final o herói vence e tudo fica bem, enfim. Tem muitos que vão além desse gênero, e só que o problema é que eles não fazem isso de uma forma deliberada, é porque a indústria do cinema, ela depende de lucros imediatos, que no caso é a visibilidade que o cinema traz, que o streaming traz, as bilheterias e tal, as assinaturas e a venda de merchandising. Aí, um filme mais, assim, quanto mais o filme ele tenta chegar na casa do bilhão, mais ele vai ter uma linguagem mais fácil que... No caso, quando ele tenta aquela questão de, tipo, tentar apostar demais, é mais ou menos isso? Quando ele, tipo, vou pegar como exemplo aqui uma coisa que acontece muito, envolvendo esses filmes de heróis, que você percebe que muitas vezes eles fazem os filmes e eles não procuram fazer algo de qualidade, eles enchem o filme de personagem pra ser fanservice, e também, como muita gente fala, né, fala essa brincadeira pra vender bonequinho, e é basicamente isso. O personagem todo bonitinho,
Eles têm muito apelo para vender bonequinho. Daí, os filmes, eles buscam ser pro público mais amplo possível. Então eles pegam tipo, público X gosta de tal coisa, então bota tal coisa no filme. Público Y gosta disso, então bota essa outra coisa no filme. E o público Z também gosta disso, bota coisa. E vão misturando isso tudo. Tanto que tem pessoas atualmente que às vezes reclamam, eu queria assistir esse filme, só que muitas coisas nesse filme eu não gostei porque ele deveria ter classificação tal. Dificilmente eles estão fazendo isso hoje em dia, porque, principalmente em filme de herói, antigamente você via mais filmes de herói violento, tipo, pegar um exemplo, o Watchmen, entendeu? Só que eles estão parando porque eles querem atingir um certo público, porém isso acaba afastando realmente as pessoas que consomem isso com mais peso. Aí você se pergunta, ele podia ter sido para uma idade um pouco maior. Cara, tanto faz se ele fosse para uma idade maior ou menor, isso não ia mudar muita coisa na história, sim na estética. E a estética que eu falo por exemplo, ia ter mais porradaria, mais sangue, mais violência e tudo mais. Só que não ia mudar nada de profundo na história. Então, o filme ia continuar sendo o mesmo filme, só que com a diferença que você ia ver coisas que criança não pode ver. Tirando isso, é a mesma coisa. Então, e o problema de você consumir a mesma coisa o tempo todo, disfarçada de coisas diferentes, mas que no fim é a mesma coisa, é que você fica alienado de coisas que podem ser muito melhores, mas que têm um arco totalmente alternativo. E a indústria cultural, ela não quer se arriscar com coisas alternativas justamente por causa desse perigo que tem do filme não render. E se o filme não rende bilheteria, se ele dá prejuízo, o que aconteceu muito esse ano, mas é uma coisa que não é muito tendência, antigamente não era, até uns anos atrás, é que quanto mais prejuízo uma empresa toma na questão de filmes, mais ela perde capital, e quanto mais ela perde capital, mais risco ela tem de ir à falência, porque ela entra em crise. Aí, se ela entra em crise, a empresa, ela vai ter que recorrer, por exemplo, ao Estado americano, ou então vai ter que ser vendida para um conglomerado maior ainda, tipo a Warner ou a Disney. É mais ou menos assim que é. Tem essa questão mesmo que você falou de produções mais alternativas. A gente percebe que muitas delas, não que elas sejam ruins, só que elas são muitas vezes para um público específico, e também o estúdio, ele muitas vezes não quer voltar com aquela produção, o que acaba sendo frustrante, mas é que é bem comum. A gente vê isso com muitas animações, que não tem a sua continuação, que acabam sendo geniais, porém acabam sendo canceladas ou acabam tomando um rumo diferente. Pega um exemplo aqui, um filme muito bom, que é a Alita, Anjos de Combate, que ele é um filme de cyberpunk, ficção científica excelente. Na minha opinião, desses filmes que adaptam esses animes antigos, que eram a representação de cyberpunk na época deles, eu acho que de todos, esse adapta da melhor forma. Porém, a gente percebe que muitas pessoas não falam dele como deveriam, e até agora, tá em aberto uma continuação, só que só tá em aberto. Não desconfirmaram e nem confirmaram, o que é estranho, porque você tinha dito a um público, às vezes é um público específico, só que é muito triste ver uma produção dessa engavetada por conta de medo de investimento, por eles acharem que ia sair muito caro. Isso acontece com muitas produções, inclusive animações, que a gente vê que tem, no caso, nos dias de hoje está mudando um pouco, e muitas pessoas que produzem animação, que elas não têm um estúdio, são mais pessoas que elas têm ou um hobby ou uma coisa mais indie, elas estão acabando de receber muitas vezes patrocínio. A gente tá vendo muitas animações aí que começaram de baixo assim, e hoje em dia elas já estão sendo compradas por aplicativos de streaming, estão sendo mais reconhecidas, estão sendo até recebendo muitas vezes dublagem. Falando do Sétimo Reino, que é essa animação, é isso que eu gostaria de ver, que um dia a gente simplesmente veja esse projeto crescer ainda mais. Porque é isso que... Tanto que essa é a finalidade da Dust Dog, ver pessoas que produzem esse tipo de conteúdo, que não são muito vistas, elas acabem sendo mais reconhecidas porque elas merecem, entendeu? Porque se você parar pra pensar, uma pessoa que ela tem pouco,
ela consegue fazer coisas do tipo que são incríveis. E muitas empresas hoje em dia que possuem muito dinheiro, elas acabam jogando dinheiro fora. Por quê? Porque elas pegam uma ideia, não tratam a ideia como deveria, tratam ela só para ganhar lucro, e ela acaba não tendo o merecido que ela deveria ter. Não, com certeza. E isso acontece não de forma, assim, por acaso, e acontece com praticamente todas as coisas hoje em dia, porque sempre a empresa visa o máximo de lucro possível e o mínimo de risco também. E isso nem sempre é uma coisa possível de ter. E por causa disso, é muito difícil a gente ter alguma coisa que ela transborde esse senso comum de animação, de filme, de coisa aqui no Ocidente. Porque, por exemplo, é muito mais comum no Japão. Você sabe por que a mangá faz sucesso aqui? Não é porque foi feito por japonês, não é porque, como diz Nerdola, é porque não tem lacração, na verdade tem. E sim é porque é o seguinte, o mangá, o anime, eles têm uma linguagem totalmente diferente de tudo que a gente conhece. Não só uma linguagem totalmente diferente, como um sistema fora do padrão que a gente conhece. E qualquer coisa fora do padrão encanta a gente, porque a gente nasceu e cresceu comendo o feijão com arroz de Hollywood. E quando a gente começa a ter contato com essas coisas mais alternativas, é meio que um choque pra gente, assim. A gente nunca espera assim, não existe nada melhor do que... Não deve existir nada melhor do que o Hollywood faz. Aí a gente vê que todos os países têm histórias, só que esse que é um problema. A gente nunca vai ver... A gente só vê histórias basicamente de 2 países. De 3, que a Inglaterra também, a gente vê muita coisa. Do Japão, dos Estados Unidos e Inglaterra. E a gente, por consumir esse tipo de coisa, a gente vê o mundo muito por esse prisma limitado, enquanto a gente tem que parar para pensar que todo lugar do mundo produz arte. Bom, no caso, você tava falando aí, teve umas produções que eu assisti recentemente que elas não eram de Hollywood, e eu acabei gostando muito, entendeu? Eu acabei me interessando, porque elas acabam sendo muito criativas, tem uma história que prende você, e eu percebo que muitas vezes as pessoas elas não assistem por causa disso, porque elas pensam, isso aqui é diferente daquilo que eu assisto, então eu não vou assistir porque não é uma coisa boa. Sendo que, pelo contrário, é muito bom. Recentemente não, no caso, ano passado, eu acabei assistindo um filme indiano, que no caso é de... Não sei se o nome é esse, mas é Bollywood, é alguma coisa assim. É uma Hollywood, só que lá da Índia. E muitas pessoas, elas veem esses filmes assim e falam, esses filmes aí, eles são mais exagerados. Tem muito canto, porém eu acho que isso é uma marca registrada dos filmes indianos. E assim, eu acabei gostando muito do filme, porque o filme ele é exagerado, só que ele te diverte, entendeu? E eu não achei ele tão exagerado assim. Vamos pegar um exemplo, tipo, as partes de luta desse filme. Pra muitos elas podem ser exageradas, só que pra mim, que eu gosto muito de filmes de artes marciais, tipo Ip Man ou entre outros aí, você acaba assistindo e você não acha aquele esquisito. Até porque a gente vê muito nesses filmes assim, orientais, de quando os personagens eles vão lutar no filme, eles lutam de uma maneira absurda, eles parecem até que eles são uma folha de papel, que eles não têm física, não existe física pra eles. Então, tipo, eu assistindo, eu já tinha aquele costume, eu falava, que eu já assisto isso aqui, eu gostei muito. E depois disso eu parei pra pensar, poxa, é legal eu dar chance pra outras produções que não são de Hollywood, entendeu? E isso é tudo, tipo, eu parei pra gostar mais de certas músicas alternativas, assistir mais séries alternativas, mais filmes alternativos, e muitas pessoas elas não param pra ver, porque não é tipo algo estadunidense, é algo europeu. Até recentemente a gente viu que produções coreanas elas acabaram dando um boost e muita gente agora tá assistindo com força, né? Um exemplo disso é Round Six, que chegou e acabou impressionando muito o público. O público gostou muito. Cara, se você parar pra pensar, a questão nunca é o surrealismo que afasta a gente. O que afasta a gente é a mediocridade da execução da história. Porque, por exemplo, um filme desses, ele pode ser surreal quanto for. Pra mim, eu não sei qual filme você tá falando, mas pra mim, esse filme, com certeza, ele é muito, mas muito, mas muito melhor do que, sei lá, o filme da Arlequina, que é filme de herói que teve. Ou um filme da Marvel genérico, assim. Ele pode não fazer...
como se o filme da Marvel fizesse sentido, mas assim, ele pode não fazer tanto sentido, assim, ele vai para um lado muito mais abstrato, porém, você sente que a história é realmente inovadora e ela tem conteúdo que te agrada, assim, tipo, é tipo aquela comida que você pode achar ela meio feia, mas quando você vai comer ela é uma delícia. Então, a gente tem que sempre prestar atenção se a história é cativante o suficiente, não só os personagens, mas a história em si, se aquilo realmente é uma coisa que a gente consegue mastigar legal, e não só a história, como os personagens em si. Tipo, eu vou dar um exemplo. Você já parou pra pensar que cena de ação de filme, eu falo cena de ação tipo que tem explosão, em filme de ação mesmo, eu uso o filme de herói como exemplo porque é o mais senso comum que tem. Você pega todas as cenas de ação de um filme de herói. É qualquer filme que você quiser, assim. Pode nem ser um filme de herói, pode nem ser um filme hollywoodiano. Eu falo as cenas mais marcantes, as cenas que vão pro trailer. Você pega tudo isso, a cena de trailer, ela não dá... ela só dá uns 20... que é a cena de ação, digamos, ela só dá um 20% no máximo, chutando, ou até menos do que é o filme como um todo. A maior parte do filme, ela é guiada pela interação dos personagens que vai levar essas diferentes consequências. Porque o personagem vai ser tipo o Mario andando no mundo dele até chegar num outro mundo. Não no outro planeta, no outro continente lá. Mas... é igual o Mario, assim, tipo, aqueles Marios lá 2D. A tela tá parada no Mario. O Mario, basicamente, ele tá ocupando a tela e o mundo se move enquanto o Mario parece estar no mesmo lugar. Então é esse o papel do personagem. Ele vai mover o mundo adiante da história. Só que para ele ser um bom personagem, ele precisa ser como o Mario, assim. Ele precisa ser cativante. Ele precisa ter... igual o Mario, assim, uns power-ups, que é tipo, ter o cogumelinho, e que motivem a gente a querer ver mais desse conteúdo. Então, os 20% é essa caminhada dos personagens que vão levar... não, os 80%, que vão levar esses 20% de ação, que podem estar espalhados, só que ainda assim são 20%, que tem em todo o filme. Então, a coisa mais importante do filme nunca é a ação, nunca é a estética. A interação dos personagens que vai levar até esse momento. Por isso que o personagem é tão importante. Tem essa questão dos filmes e de coisas em gerais que utilizam disso. É que muitas vezes eles acabam pensando só na estética. Como você disse, não que isso não seja importante. Só que a gente tem que parar pra pensar que do que adianta o mundo ser bonito se o mundo não funcionar. Ele tem que ter um sentido, entendeu? Ele tem que ter os personagens cativantes. Ele tem que fazer com que a pessoa ela queira assistir aquilo, entendeu? Porque tipo, mas eu quero ver pelo visual. Vou pegar um exemplo, um videoclipe. Um videoclipe, as pessoas não assistem ele somente pelo visual, mas também porque a música, ela é boa. As coisas que aparecem lá deixam as pessoas no clipe e faz com que elas queiram assistir aquele videoclipe. Então, tipo, se você deixar só a estética, ninguém vai querer, tipo, poxa, é bonito. Só que se eu for parar pra analisar, não é tão legal assim. É bonito, mas não tem história, não tem personagens interessantes. Eu não me senti na vontade de assistir, entendeu? Então a gente tem sempre que prezar por isso, não só o visual. Em primeiro lugar, a gente tem que ter a história, tem que ter os personagens. E depois, a gente tem que trabalhar a questão estética. A estética é a coisa mais fácil de todas de se desenvolver em qualquer história. É muito fácil você imaginar uma floresta, imaginar um mundo perdido, alguma coisa assim. A estética é muito fácil. Agora, você criar uma história coerente, uma história cativante, uma história que funcione, nem sempre você consegue. Eu vou dar um exemplo. Se você pudesse assistir um filme que você gosta muito da estética, mas assim, sua primeira experiência fosse não ele como estética, e sim ele narrado, você ia ter uma experiência tipo como se fosse uma novela de rádio. Você ia ter uma experiência diferente que talvez você
gostasse bem menos desse filme, que você gosta só pela estética, do que você tem pelo filme em si. É por isso que é muito importante a gente combinar os dois. Mas, assim, o mais importante ainda é lembrar que 20% é a estética e 80% é a história. E o que vai ser a história? Essa é a pergunta mais difícil que tem, assim, que tipo, é uma pergunta de quebrar a cabeça. Você raramente consegue pensar numa história boa da noite pro dia. É muito difícil. Você às vezes passa, tipo, anos pensando até você chegar numa conclusão. E foi por isso que o Sétimo Reino tá demorando tanto, porque não só porque é complicado a indústria cultural, mas também porque ele não estava pronto o suficiente em questão de história. Atualmente, eu acho que a história do Sétimo Reino, ela consegue superar a estética, embora a estética seja muito importante. Mas eu quero fazer da história a parte principal, que você ouça, por exemplo, um audiolivro do Sétimo Reino e você goste dele mesmo assim. Você não quer lançar algo de qualquer jeito, você quer fazer algo que realmente vale a pena. Você não quer, tipo, você teve uma ideia e você não quer descartar ela. Você não quer fazer ela de qualquer jeito, porque ela é uma ideia maravilhosa. Você quer desenvolver ela e fazer com que ela, tipo, se sinta merecedora. Tipo, poxa, essa ideia foi tão legal fazer com que essa ideia demorasse pra se desenvolver, porque ela acabou se tornando algo muito bom. Uma verdade que eu tenho é que eu já sofri muito porque o Sétimo Reino não conseguia ser vendido, porque eu não conseguia levar a série em frente. Daí eu pensava, porque as coisas não dão certo, não sei o quê. Só que hoje em dia eu olho pra isso e penso o seguinte, cara, ainda bem que eu não consegui vender naquela época, porque, caramba, hoje em dia tá muito melhor. Hoje em dia tá num outro patamar. Às vezes a gente tem que parar e pensar antes de fazer, porque pensa você ter vendido e hoje em dia você se arrepender porque você pensa, poxa, eu tive ideias muito boas e que eu poderia melhorar, mas infelizmente eu acabei tomando uma decisão precipitada. Muitas vezes hoje em dia isso acontece muito com certas animações, filmes, porque eles acabam pegando ideia e jogando no lixo. Múltiplas mentes, no caso, elas funcionam melhor do que uma. É uma coisa que ela serve pra gente se melhorar. Sim, por exemplo, se eu pudesse, eu pegava o episódio piloto que eu fiz do Sétimo Reino, que você colocou aí, e eu refaria ele focando principalmente na história e não tanto na estética. Eu fiz ele focando muito na estética e acabou dando um resultado que, tipo, legalzinho, mas não exatamente o que eu gostaria. Então, por isso eu acho muito melhor a gente estar sempre falando com as pessoas, pedindo a opinião das pessoas sobre a nossa história e construindo as histórias junto com as outras pessoas e não sozinho. Cara, nunca construa uma história sozinho, porque você é seu maior crítico. E se você e você, como seu maior crítico, você vai dar duas opiniões 880. Ou você vai dar uma opinião que o que você fez é a coisa mais maravilhosa do mundo, ou você vai dizer que é um lixo total que não funciona. Então, você é o seu pior e o seu melhor crítico. Então não confie sempre no que você acredita, confie no que as pessoas dizem pra você. Mas a pessoa criticou a minha história, disse que o vilão é feio, bobo, chato. Não. Se a pessoa diz que o vilão é feio, bobo, chato, é porque realmente é. Eu tô dando disso de exemplo. A gente não deve levar pro pessoal, jamais, o que as pessoas falam nas nossas histórias, porque nunca é uma coisa pessoal. E essa é uma coisa que eu também já passei. Eu também já levei usar a dor de achar que era uma coisa pessoal, só que não é. Sim, a crítica, ela serve pra gente melhorar. A crítica, as pancadas que a vida dá, elas servem pra gente melhorar. E isso faz a gente melhorar, inclusive, as nossas próprias histórias, porque, tipo, o seu protagonista, que antes era um cara todo bonzinho, ele passa a ser um cara cheio de problemas. O seu protagonista, que antes era um cara que só se dava bem, agora passa a ter uma confusão atrás da outra. Então, você vai percebendo que essas coisas vão te fazendo melhorar tanto o seu conteúdo que no fim ele consegue superar de longe o que você tinha quando você desenvolveu a ideia inicial. Então é por isso que a gente deve sempre criar as coisas, mas ouvir o que as pessoas estão dizendo e chegar num acordo com as pessoas para saber exatamente, não só uma pessoa, como várias, exatamente o que é que a nossa história é
E a gente tem que saber, dentro da gente mesmo, o que eu quero contar. Eu quero contar a história do quê? Eu quero contar uma história, sei lá, de uma guerra, de não sei o quê. E se eu vou contar uma história de uma guerra, o que eu vou falar como mensagem, assim, que não é a mensagem final, é a mensagem do filme inteiro, assim, o que aquilo carrega, o que aquilo representa, o que aquilo simboliza. E é isso. Você tá realmente certo. Palavras sábias que você falou, realmente palavras sábias, porque não é fácil, mas a gente tem que entender que essas coisas que aparecem é pra gente melhorar o que nós fazemos. Inclusive, aproveitando isso, pra finalizar, eu gostaria de perguntar o que você acha sobre a questão da pessoa que ela tá começando a ser animador e diretor de animação. O que você acha sobre essas carreiras? Cara, eu acho que a pessoa, ela, assim, siga sempre seus sonhos, assim, é muito importante. Mas para seguir os seus sonhos, você tem que saber que você vai ter que lutar por eles. Então, é o seguinte, se você quer ser diretor, você vai ter que ir atrás dos estúdios, você vai ter que fazer trabalhos menores. E trabalha, cara. Trabalha duro, você pega um edital, você escreve seu projeto no edital, pega um trabalho um pouco mais pesado, assim, meio braçal mesmo no negócio, vai fazer. Se você quer ser diretor de animação, começa sendo storyboarder. Inclusive, essa é uma crítica a mim mesmo, que eu quis começar de cima e isso me fez atrasar um pouco. Mas é importante a gente começar de baixo pra gente ir subindo degrau por degrau, porque as pessoas vão vendo o nosso potencial e vendo que a gente consegue fazer coisas incríveis. E a gente consegue. Realmente a gente consegue, a gente não tem que parar. Se a gente tem esse sonho assim, a gente tem que continuar. Não é fácil. No caso, hoje em dia, ficou até mais fácil, entendeu? Antigamente era muito mais trabalhoso porque não era algo muito comum e era em partes muito isoladas do mundo. Hoje em dia a gente já vê mais produções brasileiras, jogos brasileiros, animações brasileiras, que acabam fazendo muito sucesso lá fora. E é muito interessante isso tipo da atualidade, é que se tornou mais fácil para as pessoas conseguirem realizar esses sonhos. E o jeito é, como você disse, não desistir. Se você tem ideias, você procure pessoas de confiança que se interessam por isso também, e você se junta com elas para você ir montando o projeto. Para basicamente a Dust Dog é assim, cada um de nós a gente tem um projeto, entendeu? Ideias, e é sempre legal compartilhar um com o outro, porque quando a gente compartilha as ideias, consegue fazer algo muito interessante. Com certeza. Eu quero dar inclusive um recado final para todo mundo que está ouvindo. Eu só tenho uma coisa para falar, que ela é muito importante. Se você tem um sonho, é muito importante você lutar pelo seu sonho, correto? Mas lembre-se que, acima de tudo, o seu computador, a sua mesa que você tem, a sua cadeira, a sua casa e tudo mais, tudo isso foi construído com muito trabalho. E nem sempre foi o trabalho ideal da pessoa que construiu isso. Às vezes ela está na indústria fazendo um negócio, mas o sonho dela é uma coisa totalmente diferente. Então, eu falo o seguinte: corra atrás dos seus sonhos, mas lembre-se, não é bom idealizar que você vai trabalhar exatamente do que você quer a vida inteira, porque por mais que a gente queira ser coisas muito grandes, a gente não só tem que começar por baixo, como também a gente precisa trabalhar ao nosso redor para construir a sociedade, porque a gente vive nela e se a gente não trabalha, a gente quer, por exemplo, viver só de um único sonho, a gente só vai se frustrar, a gente só vai se decepcionar. Então, o jeito mais fácil de você conseguir correr atrás e não se decepcionar é começar de baixo, começar com pouco, começar trabalhando com coisas que você às vezes não gosta, mas para ganhar o dinheiro para você realizar as coisas que você gosta, e assim você ir movendo sua profissão. Porque esse é o único jeito de conseguir ter acesso, a não ser que você seja bem rico, mas esse é o único jeito que você tem de conseguir acesso a coisas na vida.
exatamente isso que você falou, entendeu? A gente nunca tem que desistir. Se a gente tem projetos, a gente tem que botar eles em prática. Nunca tem que deixar que certas coisas façam com que os nossos projetos não deem certo, entendeu? Se a gente quer um tempo, tipo, beleza, eu não tô com cabeça pra pensar nisso agora. A gente guarda ele, não desiste, mas guarda pra quando for o momento. Eu mesmo tenho muitos projetos que eu ainda não executei por questão de financiamento, de público, de pessoas para ajudar, que no caso agora isso está melhorando, entendeu? Porque a gente tá com esse projeto da Dust Dog e aos poucos a gente vai conseguir realmente fazendo isso que você acabou de falar, que é pegando os nossos projetos e tornando eles realidade. Sim, acima de tudo, para tornar realidade, a gente tem que construir a base. E para construir a base, a gente vai precisar trabalhar muitas vezes com o que não gosta, trabalhar com coisas que a gente nunca pensaria que ia trabalhar com coisas que a gente gosta, mas que a gente acha meio chato, repetitivo. Mas quanto mais base a gente constrói, menos falta pra gente chegar no topo que a gente almeja. Eu percebo muitas vezes que as pessoas, quando elas começam a trabalhar nessas áreas, elas percebem que não é tão fácil como parecia, porque não é. É trabalhoso, você tem que ir com cuidado, tem que ir pensando em cada passo que você toma. Você vai passar muitas noites acordado, porque é muito, muito, muito trabalhoso. Tipo, pegar um exemplo, não é fácil. Você acha que uma pessoa que trabalha no estúdio de animação é fácil a vida dela? Não é fácil. Principalmente dependendo do setor em que ela trabalha, entendeu? Que aí sim, tipo, pegar um exemplo de uma pessoa que ela... Vamos pegar um exemplo de uma animação 2D. Que no caso... 2D não. Pega um exemplo de uma animação 3D, que é mais a atualidade. Cada pessoa, ela tem trabalho lá em específico. Só que, tipo, as pessoas que ela trabalham na animação em si, é muito complicado, porque tem as pessoas que elas vão fazer os movimentos, tem as pessoas que vão fazer os modelos, a pessoa que e elas têm que ter tanta atenção, porque aquilo ali é algo que vai ser visto por muitas pessoas, entendeu? Então, tipo, não é fácil, não é mil maravilhas, porém, se é o nosso sonho, e a gente passa a entender que mesmo ele sendo difícil, ele ainda continua sendo aquilo que a gente gosta muito, ele se torna algo interessante e algo que depois de um tempo a gente vai lembrar e pensar, poxa, no começo pra mim era difícil, só que hoje em dia eu fico feliz em não ter desistido, porque eu tô fazendo algo que eu amo de verdade. O peão, ele é a única peça do xadrez que pode virar rainha, mas para ele virar rainha, que é a peça mais poderosa do xadrez, o único jeito dele virar rainha é se ele avançar em frente sem parar e evitando ser morto no caminho. Mas quanto mais ele avança, mais ele chega perto de ser, até ele ir até o final, ele vira rainha. Então, é um papo meio coachista, mas é uma verdade que, tipo, lembre-se sempre, você é o peão. Você pode, talvez, nunca chegar a ser a rainha, mas você sabe que você é o peão. Então, só resta pra você uma coisa: seguir em frente. E esse seguir em frente não é uma coisa imediata, é um seguir em frente bem demorado, é um seguir em frente bem cuidadoso e bem trabalhoso. Mas quando você segue em frente até o final, você pode conseguir aquilo que você almeja. Eu não falo virar um rei, virar uma pessoa muito rica, mas você pode conseguir o seu desejo. Por isso que, tipo, se você quer ser um diretor grande, um diretor foda, você quer ser um youtuber grande, alguma coisa assim, começa bem pequeno e começa bem devagar. E não só isso, vá melhorando cada dia mais você e seu trabalho. Vá melhorando você e seu trabalho cada dia mais. Cada dia se aperfeiçoe mais, cada dia se empenhe mais, aprenda coisas novas, aprenda coisas que você talvez nunca use na vida, mas podem ser importantes. Por exemplo, eu estou fazendo aula de alemão, mas aprenda coisas novas. Fiquei muito feliz com tudo que você falou, entendeu? Com essa entrevista. Gostei muito dos seus projetos, dos seus pensamentos, de tudo que você falou, porque demonstrou pro pessoal que
É um mundo que ele não é fácil, entendeu? Mas ele se torna divertido, principalmente para aquelas pessoas que querem trabalhar com isso. E o jeito é não desistir, o jeito é continuar, é seguir com esse sonho, porque se a gente não seguir com as nossas ideias, nunca dá certo. E boas ideias criam bons universos. Então eu agradeço muito por você ter comparecido a essa entrevista. Espero vê-lo aqui mais vezes e eu espero também que os seus projetos eles consigam ir muito para frente, porque tem muito potencial. Eu quero futuramente abrir um aplicativo de streaming e ver lá a animação, a sua animação e principalmente olhar para os números dela e ver que os números dela são ótimos, ver que o pessoal tá falando muito, ver que ela vai ser uma animação que tipo, que você bota assim, você entra num local, já tem pessoal falando dela, entendeu? Você não precisa procurar por ela aparece por si próprio de tanto que as pessoas falam dela. Então eu espero muito isso do Sétimo Reino. Então, você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar pro pessoal? Acho que é só isso. Me sigam. Todas as minhas redes é @TonyDunkel. Vocês podem me encontrar no Telegram, no Twitter, no Instagram com esse nick. Eu postei os meus conteúdos em 2 canais, que um é Dunkel Studio e o outro é Folclórica. Aí vocês podem encontrar 2 vídeos, assim, 2 canais diferentes meus, assim, que eu posto conteúdos diversos. Mas, assim, por enquanto eu não tô postando muita coisa, mas eu pretendo em breve, quando eu vou estar mais bem equipado. E é isso, gente. Eu vou continuar fazendo HQ e se tudo der certo, que a gente às vezes não pode contar com tudo der certo, a gente tem que ter essa noção também. A HQ, ela sai no final do ano, mais ou menos. E eu espero que vocês curtam muito ela. O Sétimo Reino, a Revolta. Isso realmente curtam, sigam ele, acompanhem o trabalho dele, que é algo que não pode deixar passar, entendeu? Nosso trabalho aqui é mostrar para vocês que todas as pessoas que vão passar por aqui, elas têm muito potencial e elas merecem ser vistas. Então, obrigado a todos aqueles que assistiram. Agradeço também ao convidado, ao Tony. Muito obrigado. Que você venha aqui mais vezes. Tomara. Olha, se lançar a HQ do Sétimo Reino, me chama de novo, beleza? Pode ter certeza que a gente chama para você falar sobre a HQ. Pode ter certeza disso. Bom, boa noite. Aguardem a próxima entrevista. Isso foi tudo. Até depois.